Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Salmos 3 e Salmos 6, que vai nos dizer assim: porque ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. 6. Nem uma pestilência que anda na escuridão, nem a mortandade ao meio-dia destrua. E vou ler o 7 também. Cai ao teu lado 1.000 e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor me levou aqui, aleluia, Jesus, a ler esses 2 versículos, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós temos que clamar e pedir misericórdia em cima do Salmo 91. No versículo 3, que vai dizer assim, ó: Senhor, me livra do laço do caçador. O que é o laço do caçador? É o laço do diabo. É laço no teu casamento, é laço contra a tua vida, aleluia, Jesus. São laços assim que pode prejudicar a tua área financeira também, laços na tua vida profissional. Então o salmista está dizendo assim: Senhor, livra-me do laço do caçador. São laços que vai prejudicar a nossa vida, aleluia, Jesus. Então o salmista, primeiro ele fala sobre esses laços. Senhor, me livra dos laços do diabo. Aleluia, Jesus. Irmãos, porque Deus é fiel. O Senhor, Ele sempre nos fala, aleluia, Jesus. Então, se eu estou falando aqui, irmão, é porque o Senhor está falando com você. Ele está dizendo que é para você clamar, aleluia, Jesus, repreendendo os laços do diabo contra a tua vida, aleluia, Jesus. Porque há laços, aleluia, Jesus, no casamento, há laços em cima das crianças. Então, irmão, nós temos que ser muito vigilantes, aleluia, Jesus. Primeiramente, irmãos, eu tenho um hábito assim, ó. Primeiro eu oro pelo meu casamento, aí depois eu oro pelos meus filhos, aí eu oro pela minha parentela e depois eu oro pelos meus irmãos. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a minha casa é o pilar. Se eu primeiramente não orar pelo meu casamento, ó, provavelmente, se eu não orasse e orasse que Deus quebrasse os laços na minha vida sentimental e na vida do meu esposo, com certeza o inimigo já teria destruído o meu casamento. Aleluia, Jesus. E é isso que eu digo para você, varão e varoa: ore primeiramente pelo teu casamento. Primeiro você apresenta o teu casamento, aleluia, Jesus, porque o diabo não tem família, então ele quer destruir primeiro as nossas famílias, mas está amarrado em nome de Jesus. Então o salmista, primeiramente, ele vai nos dar essa instrução, aleluia, Jesus. Por quê? Porque a família é tudo. Porque a família Deus colocou na terra depois para cumprir um ministério que Deus colocou na minha mão e na sua mão, aleluia, Jesus. Então, ele destruindo a nossa família, como que nós, aleluia, Jesus, vamos conseguir, irmãos? É dolorido, é traumático, aleluia, Jesus, quando nós passamos uma fase difícil na área familiar, na área amorosa, no casamento. Isso abala muito a nossa vida. Mas fiel ao Senhor que constituiu, aleluia, Jesus, o nosso casamento. Fiel ao Senhor que não vai deixar que laço nenhum venha destruir o seu casamento, nem o meu. E depois ele vai dizer assim, ó: e da peste destruidora. Nós sabemos, irmãos, que tudo foi bonança, tudo foi tranquilo, tudo foi na santa paz em 2025. Mas, aleluia, Jesus, o Senhor já tinha levantado os seus vasos para dizer que a partir do ano de 2026 em diante, as coisas iriam se estreitar. Aleluia, Jesus. Começando com várias catástrofes que os irmãos creio que devem estar acompanhando em vários lugares do mundo. Aleluia, Jesus. Agora aparecendo, aleluia, Jesus, uma nova pestilência, aleluia, Jesus, na terra.
uma nova Covid que eles falam que é a Nipah. Então, irmãos, então o Senhor, aleluia, Jesus, ele fala hoje para mim e para você, para que nós clamemos, aleluia, Jesus, o Salmo 91, que vai dizer, Senhor, me livra de toda pestilência, não deixa, Senhor, que nenhuma pestilência, aleluia, Jesus, venha sobre a minha família, aleluia, Jesus. É isso que nós temos que clamar agora, irmãos. Nós temos que clamar, nós temos que pedir misericórdia, aleluia, Jesus, ao Senhor, que nos livre dessas pestilências que estão aparecendo, essas enfermidades que estão aparecendo no mundo, aleluia, Jesus, como todos nós estamos vendo, irmãos. E aí no versículo 23 ele vai dizer assim, na verdade, no versículo 3 ele falava sobre pestes, né? Peste destruidora. E no versículo 6 ele vai falar sobre pestilências, né? Pestilências que andam na escuridão. Nem mortandade ao meio-dia vai nos destruir, aleluia, Jesus. Por quê? Não vai nos destruir, por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Porque se eu tô aqui, se eu conseguir passar por esse período da Covid-19, aleluia, Jesus, e eu tô aqui, tô em pé, aleluia, Jesus, porque 1000 caíram ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu estou aqui, aleluia, Jesus. Porque, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que tem um ministério, aquele que não abandona o ministério, aquele que não para de ler a palavra, porque é isso que o Senhor quer. Ele cobra tanto de mim como ele está cobrando de você. Leia a palavra. Aleluia, Jesus. Porque assim, irmãos, o Senhor quer usar eu, quer usar você, aleluia, Jesus, para o que? Pregar a palavra. E sem conhecimento da palavra, como que nós vamos pregar a palavra, aleluia, Jesus? Então, irmãos, se nós andamos na obediência, aleluia, Jesus, fazendo a vontade dele, aleluia, Jesus, pode passar qualquer pestilência, porque o juízo de Deus não é para os salvos, é para aqueles que não querem obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, você não precisa temer, mas nós temos que clamar pedindo sempre misericórdia ao Senhor. Misericórdia, aleluia, Jesus, para que nós fiquemos firmes, aleluia, Jesus, na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle. Porque infelizmente 1000 vai cair ao lado, 10.000 vai cair também a nossa direita, mas nós estaremos aqui firmes ainda, pregando o evangelho do Senhor, aleluia, Jesus, aos corações daqueles que querem ouvir, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Porque aquele, aleluia, que se arrepender dos seus caminhos, consertar, porque o Senhor quer conserto. Irmãos, nós estamos numa época, aleluia, Jesus, que aquele que não se consertar pode sim, aleluia, Jesus, cair pela pestilência, pela peste, que é destruidora. Essa enfermidade aí, essa peste da Nipah, ela é destruidora, assim como diz o Salmo 95, aleluia, Jesus. Então, se você tem que se conserta hoje mesmo, dobra teu joelho, peça perdão de Senhor, eu me arrependo, aleluia, Jesus, de tudo que eu fiz. Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, perdoa pelos meus erros, Senhor, me ajuda, Senhor, venha repreender todo ataque em sono, e eu vou voltar a ler a palavra novamente, Senhor, eu vou me esforçar nos teus caminhos, eu vou orar nas madrugadas, aleluia, Jesus. Então faça isso, irmão, que você vai ver como Deus vai te guardar, amém?